Olá, que Deus abençoe grandemente a sua vida, que a paz do Senhor venha sobre você agora em nome de Jesus. Eu sou a pastora Juliana Zic e está aqui do meu lado o pastor Daniel, meu esposo amado. Este ano, agora em 2012, dia 20 de setembro, estamos comemorando 18 anos de união matrimonial juntos. Temos uma filha, Sara, que hoje está com 6 aninhos e temos feito a obra do Senhor. Temos aí dedicado e entregue as nossas vidas para a honra e glória do Cristo ressurreto. E nós vamos contar um pouquinho para vocês hoje sobre a história da Igreja Logos, que iniciou em 2008 e já há alguns anos o Senhor tem abençoado, o Senhor tem libertado pessoas, curado, portas de empregos têm sido abertas, famílias têm sido restauradas, casamentos que estavam destruídos. Hoje o Senhor tem feito muitos e muitos milagres. Já vimos curas, já vimos poder de prosperidade, já vimos poder de Deus em todas as áreas. E outra, vamos falar de salvação, né? Uma vida para Deus vale mais do que o mundo inteiro. Então não tem preço ver as pessoas se rendendo aos pés de Jesus, ver as pessoas mudando de vida e para melhor. E hoje nós vamos contar um pouco para você da história da Igreja Logos. E eu vou fazer uma pergunta-chave. Pastor Daniel, como começou a Igreja Logos? Conta para nós essa história. Como que foi o chamado? Bom, antes de iniciar a Igreja Logos, nós já trabalhávamos na obra, servindo a Jesus. É verdade. Muitos anos, fazemos a vontade de Deus. E a Igreja Logos surgiu aí, da noite para o dia. Deus falou no nosso coração, Deus nos deu a direção. E nós fomos se capacitando, fomos dando início à obra, né, a obra da igreja. Começamos a fazer reuniões na nossa sala, na nossa casa, onde vidas ali já foi se rendendo aos pés de Cristo, pessoas ali já foram aceitando a Jesus, até que um dia nós resolvemos começar uma igreja, num local aqui em Colombo, Jardim Curitiba, onde nós alocamos, né, um imóvel. Iniciamos a nossa igreja aqui em Colombo. Começamos com uma igreja pequena, uma parte desse imóvel. Depois nós trabalhamos muito, não só na obra, no ministério, mas na obra, a obra pesada mesmo, ajudando as pessoas a construir esse barracão onde nós estamos. E hoje, graças a Deus, Deus tem nos abençoado grandemente. Abençoado a obra, abençoado aqui aqueles que têm servido ao Senhor nessa igreja, abençoado os jovens estão aí aprendendo a tocar violão, bateria, teclado, enfim, os jovens estão crescendo com a gente, e muitas famílias estão sendo restauradas nesse lugar, muitas famílias estão sendo alcançadas pelo poder da palavra do Senhor nesse lugar, e eu creio que muitas coisas, e grandes coisas, Deus ainda vai fazer aqui, porque Deus é conosco. E eu creio que esta obra é só o começo de uma grande obra que Deus vai fazer por intermédio de nossas vidas e da Igreja Logos, que começou aqui e estamos dando continuidade, e eu creio que em breve muitas outras igrejas estarão por aí com o nome da Igreja Logos, em nome de Jesus. Amém. Que fique registrado, hoje é dia 18 de maio de 2012 e o pastor falou sobre construção, colocar a mão na massa mesmo. Deixa eu fazer uma pergunta, pastor, quando nós alugamos o imóvel, já estava pronto o barracão? Não. O que tinha? Só tinha as carcaças, né? Nós tivemos que construir praticamente tudo. Fazemos praticamente quase tudo na nossa força, no nosso braço, ajudamos mesmo. Eu, a pastora, pegando na massa mesmo, fazendo massa, carrinho, arrastamos tijolo, cimento, damos por o piso, enfim. Nós realmente pegamos as mangas e fomos para a obra, vamos trabalhar. Tudo que foi necessário nós fizemos, né? Amém. De todas as áreas, todas as maneiras, todas as esferas aí de trabalho, para que essa obra começasse e continuasse, nós fizemos. Em nome de Jesus. Você nem tem ideia, eu aprendi a colocar cerâmica, espalhar argamassa no chão, eu aprendi a lixar parede, fazer calfino, ajudei a mexer com fogo, ajudei a mexer em pintura, fiquei craque em pintura, tudo que você puder imaginar, eu ajudei a fazer com carinho, porque eu amo o Senhor, eu amo a obra de Deus, e trabalhou bastante. Quando ele falou em fazer massa, era literalmente mesmo, fazendo concreto ali, puxando tijolo para lá e para cá, e a gente tem fotos e tem registro. Procure que você vai descobrir e vai ter mais informações vendo quantas pessoas que se envolveram nesse projeto, quantos ajudaram. Deus fez um milagre. Nós viemos para cá, não tínhamos recursos, o Senhor abençoou
o proprietário do imóvel e a primeira parte em 40 dias ficou pronto. Milagre, milagre, uma obra que estava parada aí há quase 18 anos. Deus fez com que ela ficasse pronta em 40 dias. Para quê? Para que a igreja começasse seus trabalhos na cidade comum. Depois de um tempo, mais ou menos uns 2 anos, né, pastor? Faz uns 2 anos, o Senhor começou a tocar no nosso coração e nós tínhamos um plano. Nosso plano era fazer nossa garagem em casa, precisava fazer uma cobertura para o nosso carro. Então nós pensamos assim, poxa vida, entrou o dinheiro, o pastor foi abençoado no trabalho, recebeu o valor, não é isso, pastor? E o dinheiro do valor, nós fazemos a nossa garagem, a gente fez uma negociação, né? O que nós fizemos? Conta aí. Em vez da garagem, nós iniciamos uma outra parte da obra. Começamos a fazer uma cobertura do outro lado, é onde nós começamos a expandir a nossa igreja. Então nós demos prioridade à igreja, à obra do Senhor. E hoje, graças a Deus, está pronto essa outra parte. É uma igreja que tem abençoado muitas pessoas, muitas vidas, como a pastora bem disse no começo. São casamentos restaurados, pessoas aceitando Jesus. Isso é o mais importante. A igreja está aqui nessa terra para isso. É para levar salvação àqueles que não têm, levar luz para aqueles que estão nas trevas, resgatar aqueles que estão perdidos. Por isso, a igreja é isso que nós estamos fazendo aqui. E a igreja tem que ser isso. Tem que ser essa igreja com amor, uma igreja que tem preocupações com vida lá fora. E graças a Deus, Deus tem dado as condições para nós estamos caminhando. E eu creio que muito mais Deus ainda vai fazer em nome de Jesus. É verdade. Vamos falar sobre um pouquinho a palavra logos, né? Muitas pessoas têm a dúvida e ficam perguntando, mas logos? O que é logos? O que significa logos? Como é que foi esse nome? Como é que Deus falou esse nome, pastor? Fala um pouquinho sobre o logos. Bem, a palavra logos, né? Logos significa palavra, né? E quando Deus colocou esse nome no nosso coração, o nosso desejo era ensinar a palavra para as pessoas. E continua sendo e sempre será, né? Continua sendo, sempre vai ser assim. Então, o nosso desejo é colocar realmente a família a par das coisas da Bíblia, conhecendo um pouco mais da Bíblia, conhecendo mais um pouco da palavra. Então, nós sugerimos, Deus, no nosso coração, para colocar o nome, logos, palavra. Então, é a família dentro da palavra de Deus. Isso, nosso lema é a família dentro da palavra. O nosso lema é esse. Então, nós temos ensinado, aqui nós temos realmente pregado a verdadeira palavra, não sai nada de homem, nada na emoção, tudo na razão, e que o Espírito Santo tem nos abençoado, tem nos dado a direção certa, e assim nós vamos continuar ensinando a palavra de Deus. Porque aquilo que Jesus disse lá no Evangelho de João 8:32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, é conhecendo a verdade que as pessoas vão ficar libertas, é conhecendo a verdade que as pessoas vão entender um pouco mais de Deus, conhecendo mais a Deus, e é conhecendo a verdade que as pessoas vão ter a paz, a alegria e a felicidade na sua vida. E esse é o nosso espírito, esse é o nosso desejo, é a nossa vontade, a vontade de Deus também que seja assim, ensinando a palavra de Deus. Glórias a Deus por isso. Esse radical grego, logos, nós encontramos no texto de João, Evangelho de João 1, do 1 ao 3, que vai dizer lá que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Quem é o verbo hoje? Jesus. Jesus é o verbo. Verbo, no português, significa palavra em ação. Jesus é a palavra em ação nas nossas vidas. Então, quando nós conhecemos a palavra de Deus, quando nós estudamos a Bíblia, as Escrituras Sagradas, nós entendemos o poder de Deus, a palavra em ação, agindo, transformando, curando, libertando, fazendo sinais, prodígios e maravilhas. Porque Jesus falou que se nós crescemos no nome dele, nós faríamos sinais, se fosse até maiores do que ele fez. Então nós precisamos crer. Aquele que crê vai ver a glória de Deus. Então nós somos sim o Ministério do Ensino da Palavra. Nós damos muita ênfase para o ensino da palavra. No culto, a prioridade é a palavra. Nós não conseguimos conceber um culto sem um momento de ensino da palavra de Deus, sem a ministração da palavra de Deus. Este é o nosso ponto de vista. Nós trabalhamos com eventos, sim. Nós damos importância ao louvor, sim. Nós damos importância para inúmeras outras coisas. Mas a palavra de Deus é a prioridade nessa igreja. E como bem falou o pastor, né? Se conhecer a verdade vai libertar. Muitos por aí fazem, né? Mistificam a palavra de Deus. Eu vou orar, eu vou passar a mão, eu vou fazer isso, faz aquele outro. Não, vamos conhecer a palavra. Porque se nós conhecemos a palavra vai nos libertar. E se nós ensinarmos as
pessoas que elas precisam aceitar, conhecer a Cristo, que elas precisam declarar com a sua boca que Cristo é o único Salvador, o único mediador entre Deus e os homens. Coisas vão acontecer na vida da pessoa, assim como nós temos visto, como nós temos vivenciado. Fácil? Não é fácil. É fácil ser pastor? Não é fácil. Mas é gratificante, é gostoso. Você vê pessoas chegando na igreja, muitas vezes com o coração esquecido, com o casamento destruído, e Deus ali trabalhando, fazendo a restauração na vida dessas pessoas, da família, dos filhos, pessoas que muitos vieram com problemas de vício, hoje estão libertos. Não é fácil, mas é gratificante. Mas Jesus disse que não era fácil, então nós temos que trabalhar, batalhar, fazer aquilo que Deus tem nos colocado no nosso coração, fazer a nossa parte, porque a parte de Deus, Ele vai fazer. Que Deus abençoe. Amém. Sabe, meu amado, nós pensamos assim hoje. Todo mundo, pastor, abre igreja. Nós pensamos assim, nós temos a plena convicção de que não é fácil, mas como o pastor falou, é gratificante. Deixa nós contarmos a nossa história mesmo, assim, nós temos iniciado esse ministério aqui com a convicção da bênção de Deus. Nos primeiros anos não foi um pouco fácil, não. Nós começamos aqui apenas com uma família. E aí nós fomos ganhando famílias, trabalhando. Quantas vezes a gente saiu para evangelizar, pastor, distribuir panfleto na rua? Quantas vezes? Sabe contar? Muitas vezes. A gente não sabe nem lembrar. Muitas vezes saímos na rua, às vezes teve chuva, eu e a esposa, nossa filha, na época tinha 2 anos e... Bebezinho, 2 né? anos, pequenininha, a bebezinha, saía com a gente, saía nós 3, evangelizando, distribuindo panfleto, fazendo bairro, para que as pessoas se tornassem conhecidas. Enfrentando cachorro, né? Enfrentando cachorro, mas para que as pessoas conhecessem e soubessem que aqui, nesse lugar hoje, tinha uma igreja. E nós fizemos isso por muitas vezes. Não foi uma nem duas, foi muitas vezes. Isso nos fez até. Glórias a Deus, até hoje nós fazemos isso. Só que hoje nós não estamos mais sozinhos, nós temos uma equipe. Glória a Deus por isso. E hoje nós nos tornamos conhecidos no bairro, todo mundo já sabe onde é a igreja, sabe onde está a igreja Logos, e conhece os pastores da igreja. E eu creio que esse trabalho tem muito ainda pela frente, é só o começo. Eu creio que Jesus tem o maior, as coisas boas, as coisas grandes ainda tem reservado para nós. É verdade. E sabe que quando nós começamos aqui, muitas vezes nós fazíamos cultos com poucas pessoas, né, pastor? Às vezes nós compramos 40 cadeiras quando nós iniciamos o ministério, e às vezes tinha lá 7, 5, 10 cadeiras, 15 cadeiras ocupadas, às vezes tinha 3. Imagine! Mas nós nunca deixamos de cultuar a Deus, nós nunca cancelamos um culto, nós nunca deixamos de fazer aquilo que precisava fazer porque tinha poucas pessoas na plateia. Nós sempre nos entregamos de corpo e alma. E estudamos, não começamos esse ministério despreparados, Deus nos chamou assim, a gente foi estudar. Estudamos, né, pastor? Nós fizemos o curso teológico juntos. Eu engravidei durante o curso, me formei, né, no curso de teologia, estava de barriga, os colegas de classe, né, ficavam até brincando, porque a nossa filha já ia nascer orando em línguas, né, mas ela é uma bênção de Deus, ela foi o tempo todo conosco, todos os dias. Na época nós estávamos sem carro, aliás, nós íamos para uma outra cidade, ficávamos horas de ônibus, fazíamos baldeação de ônibus para lá e para cá, estudávamos. Passamos uma época bem um pouco difícil, porque nós tínhamos um objetivo de quitar a nossa casa, então ficamos sem o carro, cortamos uma porção de outras despesas, mas não deixamos de fazer aquilo que nós tínhamos que fazer. Levantávamos cedo, trabalhávamos o dia inteirinho, saímos do trabalho, nós íamos para o estudo, fizemos o curso teológico, estudamos, fizemos trabalho, lemos livros, fizemos os estágios, fomos às visitas de hospitais, tudo aquilo que era para fazer, nós fizemos. E além disso, além do curso de formação teológica que nós fizemos, e a nossa formatura aconteceu no dia 16 de dezembro de 2005, além desse curso, sempre participamos de seminários. E muito antes do curso teológico, na verdade a gente já estuda, né, pastor? Porque nós nos convertemos, o pastor se converteu em 99, final de 99, eu me converti um ano depois, em meados de 2000,
E logo que nós nos convertemos, nós nos mergulhamos de cabeça na obra de Deus, já começamos a estudar a palavra. Em 2001 a gente já estava batizado, regularizamos a nossa situação matrimonial, que nós não havíamos casado no cartório, regularizamos a nossa situação, começamos a estudar, fizemos cursos, seminário, tudo que você puder imaginar, nós fizemos, estudamos, e há anos e anos nós estudamos a Bíblia, porque nós queremos aprender, nós temos a responsabilidade, e juntos fizemos um compromisso com o Senhor. Sabe qual foi o compromisso que nós fizemos com o Senhor? Qual foi o compromisso que nós fizemos com o Senhor? Nosso compromisso é sempre estudar a palavra e pregar a verdade. É o compromisso que nós temos com Deus nesse lugar. Aliás, Deus tem nos abençoado muito aqui. A honra e a glória é por dele. E desde quando nós viemos para cá, desde quando nós colocamos os pés aqui dentro, Deus nunca deixou faltar nada. Deus nunca nos desamparou, pelo contrário. Deus sempre nos acolheu, nos abençoou. Deus levantava pessoas que nem eram da igreja para nos abençoar, muitas vezes com oferta, e isso nos ajudou muito para honrar a nossa, aquele compromisso que nós tínhamos com a obra de Deus. Deus nunca nos deixou sozinhos. Pelo contrário, desde o primeiro dia, Ele esteve com a gente e continua conosco, porque toda honra e toda glória somente a Ele, somente a Deus. E é por isso que nós temos esse compromisso com Deus. Eu sempre falo nas pregações, nós temos um compromisso. Nós temos um compromisso sério com o Senhor, entregar sempre a verdade. E nós não vamos deixar de falar a verdade. Em nome de Jesus. Com relação ao louvor, quando nós iniciamos aqui no ministério, uma família se aproximou, e essa família era uma família de músicos. Mas logo, algumas coisas aconteceram, eles acabaram se enfraquecendo na fé por motivos pessoais, nada a ver com a igreja nem com o evangelho, e acabaram se afastando. E eu que já tinha um violão guardado no guarda-roupa lá, mais de 16 anos, estava lá guardadinho. Tive que desensacar o violão, vou aprender, vou estudar, e comecei. E Deus me chamou para o ministério. No começo foi muito difícil. Eu ia fazer o louvor, eu errava as notas, eu não sabia se eu cantava, se eu olhava na folhinha, se eu me concentrava nas cifras, se eu ministrava, eu não sabia o que eu fazia. Eu entrei quase que em desespero, mas o Senhor falou, vai que eu vou contigo. E eu comecei, quantas vezes eu aqui fazendo louvor, e às vezes chorando porque eu não sabia o que eu estava fazendo direito, e com medo das pessoas ficarem comentando, poxa, a vida pastora nem sabe tocar direito, está lá tocando, mas eu enfrentei essa barreira. Eu rompi essa barreira com a graça de Deus. Eu fui estudar, eu me dediquei, eu fui atrás de professor, eu busquei na internet, eu comecei a estudar e ficava lá ensaiando, até que foi saindo. Fiquei mais de ano ministrando louvor sozinha na igreja, e de repente o Senhor foi abençoando, e mais pessoas foram se chegando. Do violão, daqui a pouco já tinha uma pessoa para tocar o pandeiro, do pandeiro daqui a pouco tinha mais alguém ali para cantar, para estar tocando junto. Daqui a pouco as coisas foram surgindo, foi acontecendo, Deus abençoou. De repente a igreja teve condições de comprar uma bateria, o grupo se uniu, nós compramos uma bateria, veio o teclado, e olha, tem sido maravilhoso. Como o pastor comentou no início, nós estamos aí hoje com violão, baixo, teclado, bateria, pandeiro, tem instrumentos de percussão, triângulo, tem uma porção de coisas, e tem uma equipe maravilhosa. Hoje eu tenho inúmeros alunos de violão, já iniciei muita gente na música com teclado, passei para outros professores, porque agora eles já estão avançados, não tem mais condições de acompanhar-nos no teclado, mas Deus tem abençoado, muitas pessoas têm aprendido, têm se espelhado em nós, na nossa firmeza, na nossa perseverança, na nossa fé, e muitas pessoas têm sido abençoadas. Mas isso é o quê? É o testemunho. As pessoas olham para nós e veem o quê? Pelo amor de Deus, vem a firmeza. E é isso que você, meu amado, precisa transferir também para as pessoas. Segurança, ter convicção do seu chamado. Não desistir nunca, jamais. Não pode desistir. Tem que continuar. Nós que vem a dificuldade, vem ali um momento difícil, não desista. A palavra de Deus diz que nós podemos todas as coisas daquele que nos fortalece. Então, se Deus nos fortalece, por que vamos parar? Vamos continuar. A dificuldade vai vir. Jesus disse que não seria fácil. Jesus disse que nesse mundo nós ia ter aflição, nós ia ter problema, ter dificuldade, ia vir a tribulação. E bem, mas continue firme. Porque Deus não nos abandona nunca, jamais. O Senhor é disposto, o Senhor tem nos ajudado, o Senhor vai ajudar você também. Você que está iniciando, depende do ministério, você que está começando,
Não desista não. Busque de Deus, dobra o joelho no chão. Ponha o Senhor em primeiro lugar. Faça uma aliança com Deus verdadeiramente. Pregue a palavra de Deus. Que o Senhor vai te abençoar grandemente. Você também vai crescer. E logo você está aí ministrando e pregando a palavra para muitos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Outra coisa que eu gostaria de contar para vocês também é com relação à minha vida pessoal. Deus me abençoou. Eu pude fazer faculdade, estudei numa boa faculdade, na PUC. A PUC tem faculdade no Brasil e fora do Brasil, uma faculdade muito conhecida, conceituada. Tive o privilégio de fazer o curso de letras, português e espanhol pela PUC. Construí carreira lá dentro, trabalhei, tinha um ótimo cargo, era muito bem vista, muito querida lá dentro, tinha uma sala onde eu trabalhava com mestres e doutores na área da filosofia, estava muito bem posicionada profissionalmente. Todo final do mês tinha lá um salário depositado na minha conta, era garantido, não precisava me preocupar, um bom salário, não tinha por que te reclamar, estava construindo uma carreira de sucesso abençoada, mas o Senhor me chamou. E eu não hesitei em abrir mão desta carreira que eu pude construir para me dedicar para a obra de Deus. E eu não me arrependo, não. Sou feliz de servir a Deus, amo servir a Cristo, amo pregar a palavra, amo ensinar, amo louvar a Deus, amo fazer a obra do Senhor. E eu gostaria de incentivar você também. Se Deus te chamar para ficar integral no ministério, fique. Faça a vontade de Deus, obedeça a vontade de Deus. Não é fácil, né, pastor, viver pela fé, como a Bíblia diz, né? É fácil viver pela fé? Não é fácil. Não é fácil viver pela fé, não. Porque quando a gente trabalha fora, todo mês, você sabe que ali está garantido, você tem o seu salário, você vai recompensa, o final do mês está lá depositado, uma bem, o pastor disse. Agora, viver pela fé é viver pela fé. Você não sabe quanto vai entrar, você não sabe quem vai depositar, quem vai ser fiel a ti. Se vai ter dinheiro para o aluguel, se vai ter dinheiro para aluguel, se vai ter dinheiro para honrar os compromissos, enfim, é viver pela fé. É aquilo que você espera que vai acontecer, só que você não está enxergando, não está vendo com seus olhos. Então, mas é importante e isso é compensador, porque Deus sempre nos surpreende. Deus sempre nos surpreende porque Ele nunca nos desampara. É como que Ele mesmo diz na palavra, né? O justo não vai me negar o corpo. E Deus não permite isso. Então, viver pela fé não é fácil, mas é bom, é gostoso, porque Deus tem nos abençoado, Deus nos abençoa, Deus não deixa ninguém passar dificuldade, necessidade, porque aquele que crê nele, aquele que tem fé, aquele que caminha verdadeiramente com Deus, que coloca Deus sempre em primeiro lugar, com certeza Deus jamais vai esquecer de você. Em nome de Jesus, Deus tem grandes coisas no meio do povo dele, daqueles que andam com ele, daqueles que confiam nele. Deus jamais vai desamparar. Nós cremos nisso. E olha, como é importante nós honrarmos e respeitarmos os nossos líderes espirituais. Sabe? Nós temos assim muita firmeza com convicção do nosso chamado, porque também tivemos, louvado seja Deus, tivemos uma base bem sólida no início da nossa conversão. O nosso pastor era firme, um homem fiel a Deus, um homem assim que, olha, não tem do que a gente falar dele, uma pessoa que servia a Deus e mostrava isso com seu testemunho de vida, convicto do Evangelho, e ele conseguiu transmitir isso para nós, e eu creio que hoje a gente tem passado isso para muitas pessoas, e pessoas têm mudado também, né, pastor? Faz toda a diferença. A convicção. A base faz toda a diferença. E hoje a gente vê essa diferença, assim, quando uma pessoa chega na igreja e não tem base no Evangelho, infelizmente ela acaba se confundindo e fazendo o que não deve. Mas sirva a Deus e você vai ser uma pessoa grandemente abençoada. Em nome de Jesus. Beijo.